1 aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 a 5. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5. Obrigado. Assim, pois, importa que os homens considerem ou nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pode sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, amados, terminou o capítulo 3 desta carta falando a respeito da liderança da igreja, falando a respeito de como muitas vezes os líderes são vistos como que tendo que se escolher entre eles, falando que muitas vezes na igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos, de um modo geral, eles acham que precisam fazer a escolha de um determinado grupo, de um determinado partido, de uma determinada tendência, seja ela retórica, seja ela teológica, seja ela de qual nível venha a ser, dentro daquele corpo local. E isso fazia com que a igreja dividida, com que a igreja agora, de uma certa forma, caminhando em direções distintas, não realmente cumprisse o seu papel como corpo do Senhor Jesus Cristo. E ele então coloca que toda a liderança da igreja local era para o bem da igreja. Toda a liderança era exatamente para o crescimento da igreja, que não havia a necessidade de escolher nenhum, uma vez que todos eram deles. Ele diz no final, portanto, ninguém se glorie nos homens, final de capítulo 3, verso 21, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou as futuras, tudo é nosso. Tudo é nosso, absolutamente. E nós pertencemos a Jesus Cristo e Jesus Cristo a Deus. Tendo dito isso, então, o apóstolo Paulo, reconhecendo ser inevitável que haja um determinado tratamento para com a liderança cristã, vendo que é inevitável que o cristão tenha alguma estima em relação aos seus ministros, ele começa capítulo 4 falando exatamente a respeito de como nós devemos ver os obreiros, como deve ser o nosso comportamento para com os obreiros da palavra de Deus. Ele mostra, começando aí no capítulo 4, ele fala como deve ser essa estima, apresentando que não deve ser indevidamente magnificado, porque são apenas servos, mas mostrando também que não devem ser depreciados, porque estes homens são servos de Cristo, são servos do Senhor. E isso é particularmente importante para a igreja de Corinto, dada a sua tendência, dada a situação daquela igreja.
que normalmente corria atrás de suas preferências, que normalmente se firmavam por meio da liderança de um ou de outro e depreciavam as demais, levavam as demais ao ridículo, ridicularizavam tais posições e as pessoas que agregavam aquele determinado contexto. E infelizmente, irmãos, nós temos visto nos nossos dias tendências semelhantes. Nós vemos quantos hoje pregadores da palavra de Deus são tidos como popstar, são elevados na consideração da cristandade de um modo geral, de tal forma que até suplanta o Senhor daquele ministro. Parece que o Cristo pregado por aquelas mensagens é inferior ao pregador. Ele é colocado, é reputado tão alto, num pedestal tão elevado, que a mensagem parece ser distinta, não porque vem da palavra de Deus, mas porque vem daquela pessoa em específico. Em outro lado, temos uma outra tendência de quando há um determinado pregador que de repente não tem tanto carisma, não tem tanta eloquência, não tem assim tanta bagagem, ele é deixado de lado, ele é preterido, ele é expurgado por muitos como sendo alguém não digno de ser ouvido. E nestes 5 versos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo nos apresenta como deve ser a melhor maneira de nós considerarmos os obreiros, como nós devemos olhar para os ministros do Senhor, como devemos de fato reputá-los. E ele começa procurando corrigir a visão que nós temos. Qual deve ser a nossa visão? A visão que devemos formar em relação aos obreiros do Senhor. Primeiro ele diz: irmãos, importa que todos os homens nos considerem. Aqui a palavra objetiva dá a noção de que precisamos observar algumas características importantes no que se referem a estes homens aos quais estão sendo observados. Estes homens que têm sido usados por Deus como instrumentos do Evangelho. Ele diz: eles precisam ser considerados primeiramente como ministros de Cristo. Eles são ministros. No capítulo 3, o apóstolo Paulo já tinha falado dos pregadores da palavra, dos obreiros de Cristo, como ministros de Cristo. Naquela ocasião, entretanto, ele tinha usado uma palavra no original distinta dessa que ele usa aqui, apesar de no português a tradução seja a mesma. Se você pegar a revista corrigida, no capítulo 3, versículo 5, você vai ver essa mesma palavra ministro sendo utilizada. Aquela do capítulo 3 é a mesma palavra para diáconos. Os ministros de Cristo, ou os diáconos de Cristo, os servos de Jesus Cristo. Mas agora, no capítulo 4, ele utiliza uma palavra completamente diferente. A palavra que ele usa aqui originalmente falava daqueles remadores. Lembra aquelas galés que tinham diversos escravos lá no porão remando para poder conduzir o barco ao seu destino? Então a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui indica aqueles escravos lá, escravos da classe, escravos que de repente, se qualquer coisa acontecesse com o navio afundasse, quem é que afundava junto? Aqueles homens lá. Eles estavam acorrentados, eles não tinham qualquer outra função
senão remar. Era o trabalho deles, era a missão deles. E mesmo com o barco afundando, eles afundaram junto. Estavam ali para isso. Essa palavra então evolui o seu sentido e passou a denotar qualquer servo auxiliar, qualquer pessoa que executava as ordens de seu mestre, uma pessoa a exercer a vontade do seu Senhor. E irmãos, as palavras aqui são diferentes por conta do relacionamento diferente que está sendo estabelecido. Lá no capítulo 3, quando ele utilizou a palavra diácono, a relação era entre nós, era entre pessoas, era entre irmãos em Cristo. Os obreiros de Deus são ministros, são diáconos entre nós. No relacionamento convosco, nós, pregadores da palavra de Deus, somos seus servos. Agora, no capítulo 4, o relacionamento não é retratado com a igreja. O relacionamento aqui é retratado com o Senhor. Então, enquanto em relação à vida com a igreja nós somos diáconos, em relação ao nosso Senhor nós somos meros servos de segunda classe. Nosso papel é exercer a sua vontade. A nossa missão não está ligada a nós mesmos. O nosso valor não está em nós mesmos. Mas é no Senhor. É em Cristo que nós temos o nosso legado. É em Cristo que o ministro tem a sua significância. A sua vida é pautada por causa de Cristo. De maneira que ele só faz ou deixa de fazer por causa de Jesus. E lembrando que vai chegar no final de sua jornada, vai olhar para trás e pode correr o risco de ver que não passou de um servo inútil, porque só fez aquilo que era para fazer, só fez aquilo que tinha a missão de fazer. É um servo executante da ordem do Senhor Jesus. Mas isso não significa dizer, irmãos, que essa posição é indigna. Isso não significa dizer que, por causa da palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui, dando a noção de que são obreiros ou são servos de segunda classe, que isso os torna indignos, porque eles não são servos ou ministros isolado. Ele não para, são servos ou são ministros, ponto. Ele continua dizendo, eles são ministros de Cristo. Aqui está a dignidade. É nesse ponto que está o valor. O nosso valor, seja do obreiro, seja do irmão em específico, não está vinculado às coisas que nós fazemos, não está vinculado aos nossos talentos, à capacidade de ser multi-atividade, multitarefas, né? Aquela coisa de poder ser um bombril, 1001 utilidades. O nosso valor não está em como a gente consegue conciliar, como é que o pastor dá conta disso, dá conta daquilo, faz isso, faz aquilo outro. O nosso valor não está em nós. O seu valor
não está em você. O que nos torna valiosos não é a nossa aparência, não é a nossa conta bancária, não são os nossos talentos. O que nos torna valiosos, irmãos, é o fato de nós sermos de Cristo. Isso sim faz diferença. Isso sim faz toda a diferença. Às vezes na vida a gente valoriza tanto coisas periféricas, e no final dela a única coisa que vai importar é: sua vida pertence a Cristo ou não? Não importa o que você tem hoje conquistado até aqui. O que importa é se somos de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo manifesta: nós somos ministros, servos de Jesus Cristo. E além disso, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. É o que ele finaliza o versículo 1 dizendo. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo toma uma palavra comum no dia a dia das casas, né? da economia doméstica. A palavra dispenseiro seria mais ou menos um mordomo. O dispenseiro era aquele superintendente, era aquele administrador de uma propriedade. Tá? Então, numa fazenda, o dispenseiro poderia ser tomado hoje como um capataz, né? Como aquele que dá as ordens a todos os demais funcionários para a realização do trabalho. Numa grande mansão, o dispenseiro seria o mordomo, aquele que está distribuindo as tarefas entre os diversos funcionários daquela casa. Então, o apóstolo Paulo fala para a igreja que os ministros, né, os obreiros do Senhor Jesus Cristo são dispenseiros. E a razão é simples. Quando a gente olha para a realidade dessas pessoas mais abastadas, se eles não delegassem uma pessoa que realmente funcionasse como administrador, ele seria servo dos servos, porque ele era que teria que estar olhando as rotinas da casa, ele era que teria que estar vendo o funcionamento da casa, e ele não queria gastar tempo com isso, ele não queria perder tempo com esses detalhes menores. O seu tempo era muito mais precioso, o seu tempo era necessário que se gastasse com outras coisas, era necessário que se dedicasse a coisas mais importantes, até aquilo que trazia a renda para casa, os recursos para manter o seu padrão de vida. Então ele não podia perder tempo com esses detalhes, ele tinha que delegar a alguém essa missão, ele tinha que encarregar alguém para administrar a casa. Por isso, eles estabeleciam os dispenseiros. Estes ficavam com este encargo. Eles representavam o seu mestre diante dos demais escravos. Mas, em relação ao seu mestre, ele também era um servo. Ele também era um escravo. Apenas com a missão, apenas com a responsabilidade de fazer com que tudo na casa viesse a funcionar. Os obreiros de Deus são dispenseiros de Deus. São servos do Senhor para fazer com que a casa do Senhor funcione, para fazer com que a casa do Senhor, de fato, esteja sendo bem gerida. E de que é que eles, então, são responsáveis para administrar? O apóstolo Paulo continua dizendo: eles são responsáveis pelos
mistérios de Deus. Essa palavra, às vezes, soa para alguns de uma forma meio que esotérica, né? Falando de mistérios, falando de coisas aí meio que nebulosas. É uma verdade que somente os obreiros sabem? Será uma verdade que está, então, oculta aos olhos de todos, mas que foi revelada de uma forma especial a esses obreiros? Irmãos, o apóstolo Paulo já havia utilizado essa palavra no capítulo 2, a palavra mistério. E nas Escrituras, tá? Ela fala sim de algo que é um segredo que o coração do homem é completamente incapaz de descobrir por conta própria. Mas é um segredo que Deus já revelou. É um segredo que o Senhor já apresentou, já trouxe. Já trouxe ao conhecimento da igreja. Trata-se tão somente da revelação do Senhor. O que o Senhor tem revelado, que anteriormente a essa revelação era um mistério. Por exemplo, a igreja. Nós somos um mistério. Mas eu não estou falando de que você, quando a gente olha assim, parece ser uma pessoa indecifrável. Nós éramos um mistério pelo fato de que até o Senhor Jesus Cristo estabelecer a sua igreja, o povo de Israel via que o único povo de Deus seria Ele mesmo. Que o reino de Deus seria tão somente Israel. Mas, posteriormente, Deus revela o mistério. De agora a igreja, gentios como nós, podemos fazer parte do reino de Deus. Maravilha! Os obreiros de Deus são dispenseiros do mistério, ou dos mistérios de Deus. Somos responsáveis, irmãos, para manifestar a palavra revelada de Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Como pregadores da palavra, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que transmitir a palavra fielmente, porque nós não estamos pregando a nós mesmos, nós não estamos falando de nós mesmos, nós não estamos procurando criar uma filosofia atrás de agregar pessoas ao nosso redor. Nós não estamos nos preocupando se essa filosofia é coerente com a nossa realidade. Nós temos uma única missão, nós temos uma única tarefa: administrar a revelação de Deus, ministrar essa revelação, fazer com que os demais servos da casa, que somos todos nós, que é toda a igreja de Cristo, seja devidamente informada sobre o desejo de Deus para a sua casa, e possa, por meio dessa revelação já dada, desse mistério já revelado, deste segredo já contado, possa viver a vontade de Deus, possa exercer a vontade de Deus. Como é que tem sido a visão que muitas vezes nós todos fazemos da obra de Deus, do pastorado, do estar à frente, seja como missionário, seja como pastor, do obreiro de Cristo? Qual a visão que nós temos desses homens?
Será que nós vemos como aquele que tem que fazer tudo? Ou pior, será que nós vemos esses homens como aqueles que não fazem nada? Qual é a visão que nós temos formado dos obreiros de Deus? Certa vez o pastor estava em seu gabinete estudando, preparando a sermão, orando, e então chega um membro da igreja, um irmão, bate a sua porta e sem qualquer pudor interrompe o que ele estava fazendo. Afinal, o pastor estava só sentado, estava só ali no seu gabinete, e então fala de coisas que nem tinha tanta urgência, mas só porque o pastor estava ali, estava fácil. Não podia interrompê-lo sem qualquer constrangimento. Daí a pouco, no outro dia, esse mesmo irmão chega e o pastor estava ocupado fazendo algumas tarefas na igreja, mesmo tirando umas coisas de um lugar, colocando em outro, e ele, não, eu não vou interromper o pastor, porque agora o pastor está trabalhando. Qual é a visão que a gente faz do ministério pastoral? O apóstolo Paulo diz: os homens importa que nos considerem ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Note que ele então continua falando a respeito do que se requer dos obreiros de Deus. O que é que se requer dos ministros de Cristo? Qual é o requerimento que se deve esperar do obreiro? Ele diz no versículo 2: ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Lembra aqui que o apóstolo Paulo fala de um servo que administra outros servos. Um servo que, representando o seu Senhor, faz com que a casa funcione. Porém, esse servo, o trabalho dele, muitas vezes não era rigorosamente supervisionado. Esse mordomo não tinha uma pessoa acima dele que o supervisionasse. Por isso, o Senhor tinha que colocar alguém de confiança. O Senhor tinha que colocar alguém que fosse honesto, alguém que já tivesse conquistado essa confiança dele, de maneira que ele não precisasse perder tanto tempo em fiscalizar, tanto tempo em estar olhando as minúcias do seu trabalho. Do dispenseiro, note que ele era responsável para fazer com que a rotina doméstica fosse executada e os recursos domésticos fossem bem utilizados. Então, o que é que se requeria deles? O que é que se demandava destes dispenseiros? O apóstolo Paulo diz: eles precisavam ser fiéis. O dispenseiro precisava se apresentar com fidelidade. Irmãos, é nisso que Deus tem prazer. Deus tem prazer em servos obedientes, em servos fiéis. Se nós observamos direito a palavra de Deus, a gente vai observar, amados, que em nenhum lugar das Escrituras a gente vê Deus falando que quer ministros brilhantes. Eu quero, para chegar para mim, para me servir, tem que ser as mentes mais altas que tenha nessa geração. Tem que ser
os mais eloquentes, têm que ser os mais capacitados, têm que ser aqueles que têm um domínio de conhecimento nas múltiplas áreas do conhecimento humano, a fim de poder falar de todos os assuntos com profundidade. Você encontra isso na palavra de Deus? Você já viu essa lista de requisitos para com os obreiros de Deus? Não. Mas o que a gente vê é simplesmente que o que Deus quer de nós é fidelidade. O que Deus quer de nós é obediência. E isso não é uma novidade nas Escrituras. Isso não é algo que agora, com o Novo Testamento, é que essa necessidade se faz pulsante. Lembra Saul? Primeiro rei de Israel. Deus disse: vai, faz assim, assim, assim. Pega os amalequitas, ser meu instrumento de justiça contra Amaleque, por causa da forma como eles trataram Israel quando ainda eram peregrinos, quando estavam rumando para a terra prometida, a forma como eles se opuseram a Israel. Agora você vai ser o meu martelo de justiça sobre eles. Eu quero que você vá e execute o juízo. Destrua Amaleque, destrua tudo absolutamente que está proibido para o povo de Israel. Nada se use, nada se tome, nada se pegue de Amaleque. Destrua tudo. Tudo está contaminado. Então Saul saiu para executar a ordem de Deus. Mas no meio do caminho, Saul teve uma ideia brilhante. Ideia essa que depois ele atribuiu a outros, né? Foi o povo. Por que a gente não preserva o melhor daqui? Olha quanta riqueza. Olha quantas coisas boas que a gente pode ter daqui. Por que a gente não preserva isso? E assim fez. Depois então volta para Israel como se tivesse feito a melhor coisa do mundo. Daí Deus envia Samuel para falar com ele. E a primeira pergunta que Samuel faz a Saul é: você fez o que Deus mandou? E a resposta dele: é óbvio, é evidente, eu sou um servo bom. Claro que eu fiz. E aí Samuel diz: o que é esse barulhozinho que eu estou escutando lá fora? Deixa eu te falar, eu tinha esquecido desse detalhe, ó. Rapaz, no meio do caminho, ó, o povo disse: por que a gente não pega o melhor e leva para ser sacrifício a Deus? Olha que coisa boa, olha que piedade, olha que coisa generosa. Vamos pegar o melhor e vamos dar para Deus? Digno isso, não é verdade? É ou não é? Não é ideia boa? Seria se não fosse contrário à ordem de Deus. Seria se Deus não tivesse dito: tudo está proibido, tudo deve ser destruído. Naquele instante então Samuel olha para Saul e diz: Saul, Deus não tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos quanto em que se obedeça sua palavra. A desobediência é como o pecado de feitiçaria diante de Deus. Deus se agrada de fidelidade. Mas quem é que pode julgar isso? Quem é que pode julgar se o obreiro de Cristo tem sido fiel ou não? O apóstolo Paulo então
vai falando a partir do versículo 3, dizendo: olha, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tão pouco a mim mesmo me julgo. Minha consciência está tranquila. Versículo 4. Então ele diz: olha, quem vai julgar, quem vai definir se eu estou sendo fiel, não é a igreja propriamente. A igreja não tem todas as ferramentas, não tem toda a condição de definir se o obreiro está sendo fiel ou não. A igreja conhece elementos externos, mas elementos muito mais profundos e muito mais graves até, muitas vezes, não se revelam, não se manifestam. Não é o mundo, tampouco. Ele diz, não é, a palavra que ele usa literalmente é o dia do homem. Lembra a expressão o dia do Senhor? Que refere-se ao dia do juízo final? A expressão que ele usa vai nessa direção, o dia do homem. Ou seja, o dia quando tivermos que comparecer para o tribunal humano. Também não são eles que terão foro capaz de julgar aos obreiros de Deus. Mas o interessante, mais ainda, irmãos, é que ele coloca aqui um último detalhe dentro dessa lista. Não é a igreja necessariamente, não é o mundo necessariamente, também não é a nossa consciência. Ele diz, né, aí, porque de nada me argue a consciência. Se parasse aí, tudo bem, alguém diria: minha consciência não me acusa de nada, estou tranquilo. Você já usou essa expressão? Quando alguém vem te julgar e você então diz: ah, minha consciência está tranquila. Mas aí ele não para aqui não, veja o que ele diz: contudo, nem por isso me dou por justificado. Também não é minha consciência. Porque final do versículo 4, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é Deus. E puxa, irmãos, como isso aqui é pesado. Eu não tenho dúvidas que o apóstolo Paulo preferiria dizer: me julguem a igreja, ou me julguem os homens, ou me deixe pelo menos a minha consciência. Mas quem me julga é Deus. Irmãos, quando somos julgados uns pelos outros, quando a igreja nos julga, quando nós como irmãos julgamos uns aos outros, geralmente a base desse julgamento são realizações, né? Julgamos uns aos outros pelos nossos feitos. Julgamos uns aos outros por aquilo que a gente apresenta. Às vezes até o nosso caráter é julgado em cima das nossas realizações, não é verdade? Somos então rotulados disso ou daquilo por alguma coisa que dissemos ou por alguma coisa que fizemos. Os nossos atos, os nossos feitos. E quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Quantas vezes alguém falou alguma coisa de você que você disse: rapaz, puxa vida, essa pessoa não sabe de nada. Se essa pessoa soubesse da verdade, não diria um negócio desse. Quantas vezes nós nos sentimos agredidos pelo julgamento que outros fazem de nós? Eles não sabem o que está lá dentro. Eles não sabem o que motivou algo que nós falamos. Eles não sabem o que motivou algo que nós fizemos. Isso de um lado positivo e de um lado negativo também. Quantas vezes nós reputamos positivamente alguma coisa feita, mas
Mas nós não conhecemos a motivação do coração, por que isso foi feito. Mas assim mesmo nós estamos prontos ali para aplaudir. Mesmo que Deus olhe para isso e diga: ai, ai, ai. No que se refere ao juízo que temos em relação àquilo que fazemos, irmãos, a Bíblia diz: é Deus que julga. E é só Ele que pode julgar corretamente e garantir a fidelidade desse julgamento. Porque, irmãos, só Ele conhece todas as coisas. Ele não julga precipitadamente. Como o versículo 5 diz: portanto não julgueis antes do tempo. Ele julga porque Ele conhece tudo, até o que está oculto nas trevas. Ele julga baseado minuciosamente em cada detalhe. Deus conhece-nos de tal forma que Ele sabe até o que me motiva a estar aqui, nesse momento. Qual a motivação do coração de cada um de nós? Por que fazemos as coisas? Deus conhece. Por outro lado, nós julgamos de acordo com aquilo que parece ou que aparenta aos nossos olhos. E quantas vezes nós vamos nos pegar julgando pessoas de maneira negligente e errada? É como uma moça que, viajando, chegou no aeroporto e ainda faltava várias horas para o seu voo partir. Ela vai numa daquelas lojas e compra um pacote de biscoito. E aí sai e vai sentar lá na área VIP do aeroporto, aguardando o seu voo. Ela então toma um pacote de biscoito, né, e abre. Pega um biscoito e ela, de repente, toma um susto, porque uma pessoa que estava sentada ao lado dela também pega um biscoito. E ela, que cara petulante. Ela ficou tão indignada que não disse nada. Rapaz, como é que pode um negócio desse? E a cada biscoito que ela pegava, o camarada ia lá e pegava um. E aquele óleo gospel, né, ia subindo. Finalmente só tinha um biscoito no pacote. Ela diz: agora eu quero ver o que é que esse infeliz vai fazer. Daí ele pega o último biscoito, parte no meio, dá uma banda para ela e fica com a outra. Ela saiu dali esfumaçando. Foi sentar o mais longe possível. Então, finalmente, o seu voo vai partir, ela entra no avião. Quando ela abre a bolsa, ela viu o seu pacote de biscoito lá dentro da bolsa. Ela, enganosamente, tinha pego o pacote de biscoito do vizinho e pensava o tempo todo que era dela. Quantas vezes, irmãos, nós não julgamos os outros da mesma forma? Nós atribuímos aos outros coisas que nós mesmos fazemos. Prontos para julgar ao próximo por toda palavra, toda ação que nós julgamos ser improcedente, ser inconveniente, ser pecaminosa. Mas nós não conhecemos o que vai no coração de ninguém. De repente, aquela mulher viu o quão generoso aquele homem que estava sendo julgado precipitadamente era. Não imponhais precipitadamente as mãos sobre ninguém, diz a palavra de Deus. Não estejamos prontos para julgar ninguém, porque nós somos
falhos, frágeis. Nós não temos conhecimento completo das vidas ao nosso redor, mas Deus, e é Deus que é competente para nos julgar. É Deus que é competente para retribuir cada um. Conforme o versículo 5 diz no final, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, como obreiro de Cristo, eu posso falar de coração aberto, e sei que talvez o pastor Everson depois pode me dizer diferente, ou o pastor Fabiano, ou qualquer obreiro do Senhor, pode dizer: nós nos alegramos quando os irmãos chegam, falam conosco, nos incentivam, nos motivam, nos elogiam. Mas a principal pessoa que nós queremos realmente agradar, que nós queremos ver brilho nos olhos, é o nosso juiz. É Deus. E se há uma frase que consome meu coração, eu acho que consome o coração de todo obreiro, é poder chegar na presença de Deus um dia e ouvir: muito bem, servo bom e fiel. É isso que traz alegria. Muitas vezes a gente acha que o ministério pastoral ele é medido pelo número de almas convertidas, pelo número de membros dentro da igreja, por isso ou aquilo. Coitado de Jeremias, coitado de Isaías. Foram um fracasso esse requisito. Em contrapartida, Jonas foi sonho de consumo, uma cidade todinha, ó. Mais de 120 mil pessoas. Vai suplantou Pedro, né? Pedro, 3 mil numa pregação. 3 mil almas, rapaz. 120 mil pessoas convertidas ao longo de poucos dias de ministério. Isso é tremendamente. É uma coisa sem proporção dentro da ótica de avaliação, né? Não é isso que Deus olha. O que Deus quer de nós é fidelidade. O que Deus requer de todos nós é que nós sejamos fiéis. Sabedoria, irmãos, também envolve a forma como nos relacionamos com os servos do Senhor. Foi lido hoje em Hebreus capítulo 13. Lembre-se dos vossos guias. Lembre-se dos nossos pastores. Eles velam por vós. E como pesa, irmãos, porque nós prestaremos conta de vocês. Orem por cada um dos seus pastores. Não esqueçam disso. Orem acima de tudo para que nós sejamos encontrados constantemente fiéis.
Pai Santo. Louvado seja pela Tua palavra. Age em nossa vida. Nos dê a graça de sermos, Senhor Deus, fiéis em tudo aquilo que o Senhor puser em nossas mãos. Senhor Deus, longe de nós a fama, longe de nós a glória, longe de nós tudo aquilo que vier a desviar-nos da fidelidade ao Senhor. Mas que o Senhor esteja plenamente pronto a abrir as portas da nossa alma para tudo aquilo que nos mantenha fiéis ao Senhor. Pois nós queremos viver como dispenseiros da Tua palavra, como ministros do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te suplicamos em nome dele, nosso Senhor. Amém. E devolver a palavra ao meio. Estamos chegando ao final do nosso culto. E agora o nosso pós-culto. Só lembrando mais uma vez a questão do nosso jantar missionário, dia 29, aqueles irmãos que não adquiriram ainda sua senha, seu convite, por favor, coloque o irmão Davi, para que possam participar desse momento de comunhão, mais um momento de comunhão, e também possamos, vai ser um momento de desafios aqui na igreja. O pastor general vai estar presente, todos os missionários também vão estar presentes, então nós vamos participar desse momento e para ouvirmos mais alguns desafios sobre a obra missionária. Então vamos ter nosso momento de pós-lúdio, convido a todos a baixar as cabeças para orarmos. Agradecemos por esse tempo aqui que tivemos e também pedimos pela semana. Que Deus nos tenha uma ótima semana, sob a graça do nosso Senhor.